José foi levar a notícia ao faraó e disse-lhe: meu pai e os meus irmãos vieram da terra de Canaã, trazendo consigo os seus rebanhos de ovelhas e vacas e tudo o que lhes pertence. Encontram-se agora na região de Goshen. José levou consigo 5 dos seus irmãos para os apresentar ao faraó. O faraó perguntou então aos irmãos de José: em que é que se ocupam? Eles responderam-lhe: nós somos pastores de ovelhas, meu senhor, tal como já eram antes os nossos pais. E declararam ao faraó: viemos para residir neste país porque não havia pastagens para os gados que estes seus servos possuem, pois a fome era enorme na terra de Canaã. Pedimos-lhe, portanto, que deixe que estes seus servos habitem na região de Goshen. O faraó dirigiu-se a José e disse-lhe: uma vez que o teu pai e os teus irmãos vieram para junto de ti, aí tens à tua disposição todo o Egito. Podes instalar o teu pai e os teus irmãos na melhor região do país. Podem ficar na região de Goshen. E se vires que entre eles há homens competentes para guardarem os meus rebanhos, podes confiar-lhes esse encargo. José foi apresentar o seu pai Jacó ao faraó e Jacó saudou-o respeitosamente. O faraó perguntou-lhe: quantos anos tens já? Jacó respondeu: vivo neste mundo há 130 anos. Passaram depressa e foram tristes os anos que já vivi. Não atingi ainda o número de anos que os meus antepassados viveram neste mundo. Depois Jacó saudou de novo o faraó e retirou-se à sua presença. José instalou o seu pai e os seus irmãos e deu-lhes propriedades na melhor terra do Egito, na região de Ramassés, cumprindo ordens recebidas do faraó. José mandava também distribuir mantimentos ao seu pai e aos seus irmãos, dando a cada família alimentos conforme o número de filhos que tinha. A comida faltava por todo o Egito e a fome era muito grande. Havia pessoas que morriam de fome, tanto no Egito como em Canaã. José foi recolhendo todo o dinheiro que havia no Egito e em Canaã, em troca do trigo que iam buscar, e guardou-o todo no palácio do faraó. Assim deixou de haver dinheiro a circular, tanto no Egito como em Canaã. Então os egípcios iam ter com José e diziam-lhe: dá-nos trigo, porventura vais deixar-nos morrer só porque já não temos dinheiro? José dizia-lhes: se não têm dinheiro, tragam-me os vossos gados, que eu dou-vos trigo em troca dos animais. Eles levavam os rebanhos a José, e ele distribuía-lhes trigo em troca de cavalos, de rebanhos, de ovelhas e de vacas e de burros, e durante aquele ano foi-lhes distribuindo mantimentos em troca dos seus gados. No ano seguinte foram de novo ter com ele e disseram-lhe: não podemos negar que se nos acabou o dinheiro e que o gado já está também em seu poder. Nada mais nos resta a não ser o nosso corpo e as nossas terras. Será que nos vais deixar morrer e os nossos campos terão de ficar perdidos? Aceita-nos a nós e aos nossos campos em troca de trigo. Assim seremos escravos e os nossos campos propriedade do faraó, mas dá-nos a semente para que possamos sobreviver e para que a nossa terra não fique perdida. Assim José comprou todas as terras do Egito para o faraó, pois os egípcios foram vendendo todos os seus campos, visto que a fome era demasiada, e todas as terras ficaram a ser propriedade do faraó. Quanto ao povo, de um extremo ao outro do Egito, obrigou-o a emigrar para as cidades. Só as propriedades dos sacerdotes é que ele não comprou, porque aos sacerdotes o faraó destinava uma certa porção de mantimentos, e eles foram comendo do que lhes dava o faraó, e não tiveram necessidade de vender as suas terras. José disse então ao povo: desde agora vocês e as vossas terras ficam a ser propriedade do faraó. Aqui têm semente para semearem as terras, mas devem dar a 5ª parte das colheitas ao faraó. As outras 4 partes ficam para comerem com os vossos filhos e com todos os que vivem em vossas casas, e ainda para a nova sementeira. Eles responderam: Vossa Senhoria salvou-nos a vida. Já que nos fez tão grande favor, de boa vontade ficaremos a ser escravos de faraó. E assim José decretou que em todo o Egito se entregasse ao faraó a 5ª parte das colheitas, o que acontece até hoje. Só as terras dos sacerdotes é que não ficaram a pertencer ao faraó. Os israelitas estabeleceram-se no Egito, na região de Goshen. Adquiriram propriedades e as suas famílias cresceram até se tornarem muito numerosas. Jacó viveu 17 anos no Egito e chegou aos 147 anos de idade. Ao dar-se conta que estava próximo o dia em que teria de morrer, mandou chamar o seu filho José e disse-lhe: Se me queres fazer um favor, põe a tua mão debaixo da minha coxa e jura que vais cumprir fielmente o meu pedido.
peço-te que não me sepultes no Egito. Quando eu tiver morrido para me juntar aos meus antepassados, leva-me daqui e vai-me sepultar no sepulcro deles. José respondeu: farei tudo como me pediste. Mas Jacó insistiu: jura-me. José jurou. Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama.